A força espiritual foi fundamental para um mago. No começo, como acólitos, todos os magos começavam com a meditação. Eles começariam a meditar em uma runa de força de vontade própria e a construir um corpo espiritual central, junto com um mar de consciência. Depois de avançar para o reino dos magos oficiais, eles teriam uma conversão de essência elementar no valor de 80% ou mais, a fim de avançar para o posto 2. Depois de materializar a força espiritual na posição 2 e depois passar pelos 3 estágios de vapor, hidro e cristal na terceira posição, a massa pontual finalmente seria formada. O ponto de massa era fundamental para os Morningstar Mage. Foi o caminho para todos, até espíritos. Uma vez que eles tenham ultrapassado esse gargalo, a força espiritual no mar de consciência de um mago se sublimaria para formar a força da alma. Este foi um limiar na antiguidade, usado para marcar a diferença de forças entre magos. Somente aqueles que eram capazes de usar a força da alma seriam considerados como tendo pisado no mundo dos antigos magos. Como a força da alma tinha um poder supressor horripilante, magos de baixo escalão perderiam sua habilidade de se comunicar com os elementos e acabariam desconectados das partículas elementares. Aqueles que foram reprimidos seriam incapazes de resistir ou escapar. Muitos Morningstar Mage gostaram de usar este truque em seus domínios. Assim, ao longo do tempo, eles aumentaram com sucesso o prestígio de um Morningstar Magus. Como seus poderes normais haviam sido suprimidos, Lei não teve escolha senão usar outro sistema de poder. Felizmente, ele realmente tinha uma coisa dessas na mão, um segredo aterrorizante de outro mundo Multilimb Stringent. Lei confiara na membrana verde escura para evitar ferimentos e morte quando se afogava no mar de lâminas leves. Um som estrondoso soou, como se uma montanha alta tivesse desabado em ondas. O fantasma estava atrás de Lei, executando os mesmos movimentos que ele. Fluxos de ar sem forma começaram a desenvolver uma pressão, até mesmo o chão atrás do rei das montanhas Azuri começou a desmoronar. O vento rolava continuamente, coagulando para formar uma substância que era mais forte que o granito. A camada defensiva do rei das montanhas Azuri se deformava completamente quando um olhar de descrença tomou conta de seu rosto. Mesmo para uma estrela da manhã, você é apenas isso, Lei, encharcado de sangue, começou a rir. Ele então jogou o punho para a frente, apontando para o rosto do rei Azuri Mountain Bull. O rei da montanha Azuri deslizou pelo chão como um trem passando, deixando rastros longos no chão. A pele de uma estrela da manhã é realmente espessa. Lei jogou o punho cerrado sem quaisquer traços de excitação em seu rosto. Ele definitivamente sentiu quando seu soco caiu. Uma barreira com um brilho estrelado apareceu no rosto do rei da montanha Azuri, bloqueando seu ataque. Por isso, ele foi apenas ligeiramente abalado pelo ataque e não sofreu nenhum ferimento grave. Defesa da força das almas. Lei examinou o Azuri Mountain King, com o rosto opaco, enquanto se levantava, conversando secretamente com seu I-Shape. Quantos dados foram coletados no alvo? Coleta de dados em 12,1%. Mais interação com o alvo necessário. Sugere-se romper as defesas da força da alma. O I-Shape respondeu. Você ainda quer que eu tente romper a força da alma? Lei sorriu amargamente e balançou a cabeça. Se não fosse com o propósito de reunir inteligência, ele não seria tão tolo a ponto de colidir com o mago da estrela da manhã. Em primeiro lugar, comece as simulações, calcule um caminho de recuo. Vendo como as coisas acabaram em desvantagem, ele imediatamente fez planos para se retirar. Mas no momento atual, não cabia a ele decidir se poderia ir embora. Lei viu que o rei da montanha Azuri não estava gravemente ferido. Uma enorme quantidade de chamas continuou a envolvê-lo, queimando descontroladamente. Traços de fumaça negra saíam de suas narinas, olhos e ouvidos. Ele estava realmente furioso. A estrela da manhã Mage sempre foi colocada em cima de um pedestal,
muito parecido com reis. No momento atual, ele se sentia como um rei que havia sido mordido por uma formiga enquanto caminhava pela rua. Nos olhos do rei das montanhas azuis, desde que não houvesse alcançado o posto de estrela da manhã, sua existência era semelhante à de uma formiga. Para ser mordido por uma formiga e até ser humilhado por ela, como alguém poderia suportar isso? Você como? Desafio você. Insulto. Eu. O rosto do rei da montanha azul se encolheu, suas palavras cheias de raiva se separaram. Esses lamentos lamuriosos de derrota, eu os ouvi com muita frequência. Lei Lin não deu o contrário Festa a chance de repreendê-lo, correndo para a frente. Mesmo em uma partida simples de velocidade, faltaria Lei Lin comparado ao oponente. Portanto, a única maneira de ele escapar com sucesso seria retardá-lo, infligindo algum grau de lesão. Eu quero incinerar sua alma por 100 séculos. O rei da montanha azul berrou alto, a imponente aura emanando de seu corpo. Até o céu começou a escurecer, revelando o brilho das estrelas. Apenas um mago da estrela da manhã poderia entender completamente o poder de um domínio. Em todo caso, o atual Lei Lin alcançou seus limites de classificação 3, infinitamente próximo de um rank 4. Assim, ele conseguiu retratar uma parte do poder de seu domínio. Sendo envolvido no domínio da estrela da manhã, Lei Lin sentiu como se tivesse caído em um pântano. Cada movimento foi tedioso. A armadura de almas. Uma camada de armadura translúcida e encorpada apareceu no rei da montanha azul. A julgar por sua atitude, parecia que ele estava pronto para enfrentar Lei Lin com força pura para apagar a humilhação. Força multilimbe operacional. Tempo restante estimado: 3 minutos e 57 segundos. Observando a dica do iShip, um Lei Lin restrito ampliou seu poder ao máximo. Ele atingiu o rei da montanha azul de frente. A terra tremeu quando uma silhueta de verde escuro e outra de azul translúcido colidiram continuamente. Cada soco e chute deles parecia rasgar o céu, criando incontáveis tremores no chão. Explosões afiadas e penetrantes explodiam continuamente de onde elas batiam. Uma vez que a poeira fosse dissipada, toda uma enorme região teria sido derrubada do mapa. Bang! Um punho translúcido do corpo blindado quebrou violentamente o peito de Lei Lin. Múltiplas escamas rachavam e voavam com luzes explosivas de radiações verde escuras. O rosto de Lei Lin ficou vermelho, e alguns raios negros de luz apareceram em sua mão, Fatality Step, como se o próprio ceifeiro tivesse descido à terra. Uma luz explosiva aterrorizante surgiu. Com o quão perto eles estavam, até mesmo o rei da montanha azul nem sequer teve a chance de se esquivar. Embora a outra parte tenha suprimido suas conexões elementares, ele era apenas um clone, e seu corpo principal não estava no local. Assim, Lei Lin ainda poderia romper a força da alma do oponente, forçando a convergência da essência elementar. Tudo que era necessário era um enorme consumo de força espiritual. Lei Lin tinha segurado seu trunfo até agora. Em primeiro lugar, não havia uma oportunidade real de usá-lo e, em segundo lugar, ele estava aguardando o momento certo, esperando que o rei da montanha azul mordesse a isca. Quanto aos dados sobre seu oponente, ele sempre mantinha isso em mente. Você não cumpriu as regras. A expressão no rosto do rei das montanhas azuis dizia tudo. Lei Lin entendia claramente o que ele queria dizer, mas ele não se importava. Não houve acordo sobre o uso de feitiços na batalha. Além disso, o adversário era um mago da estrela da manhã que fez o primeiro movimento. Em uma questão de vida ou morte, quem obedeceria às regras? A pretensão de Lei Lin de ter força física suprema havia enganado com sucesso o rei da montanha azul. A coisa mais aterrorizante de um Morningstar Magus, e também o fundamental de seu poder, eram os feitiços de força da alma. Observando o agitado e exasperado rei da montanha azul se preparando para retaliar, Lei Lin quase não conseguiu conter o riso. Os raios da morte alcançaram o rei das montanhas azul num clarão, colidindo com a armadura translúcida. AHH,
O rei da montanha Azuri gritou. O vazio e as estrelas atrás dele tremeram quando uma enorme quantidade de luz azul convergiu para sua armadura. Explosões soaram como Aiship informou a ele. Multilimb Strength na potência máxima. Como poderia Lei Lin perder esta oportunidade de ouro? Ele imediatamente gritou, liberando todo o poder que restava nele. Sentindo o fluxo constante de energia penetrando em seu corpo, Lei Lin atacou descontroladamente a defesa do rei da montanha Azuri. Um enorme punho de ferro pousou na armadura impiedosamente, e a camada translúcida tremeu. O rei da montanha Azuri não podia acreditar em seus olhos quando sua armadura quebrou, explodindo em uma explosão alta. Os raios negros da morte chegaram ao seu peito e perfuraram através dele como flechas. A defesa da força da alma do alvo é violada, os dados estão sendo coletados. O Aiship aproveitou a oportunidade para coletar enormes quantidades de dados enquanto estava disponível. Lei Lin também, inconscientemente, absorveu alguma forma residual de dados do rei da montanha Azuri. Prisão das sombras. Densa fronteira de neblina. Assistindo a montanha azul, o rei cortou uma figura triste enquanto recuava. Lei Lin continuou a lançar seus feitiços. Uma névoa negra ameaçadora se espalhava continuamente, engolindo o rei das montanhas Azuri. O chão se dividiu enquanto incontáveis barras amarelas se estendiam para cima, formando uma gigantesca masmorra que selava o nevoeiro no interior. O período duplicado de densas formações de nevoeiro com a adição de uma composição secreta de composição deve ser suficiente para atrasar a festa oposta em pelo menos 3 minutos, nem um pouco zeloso para continuar com a luta. Lei Lin se virou para sair. A dica da Fatality não causou nenhum dano grave ao rei da montanha Azuri. Adicionando o fato de que ele era um mago da estrela da manhã, ele definitivamente tinha alguns trunfos escondidos. Depois de várias provocações, ele poderia ficar histérico, e se isso acontecesse, Lei Lin não queria enfrentá-lo de frente. Como tal, sua silhueta imediatamente se transformou em uma sombra negra e desapareceu rapidamente no meio da batalha Rumble. Cerca de 2 minutos depois, uma enorme espada azul riscou a largura da masmorra, e ela desabou como uma montanha que teve seu cume raspado. Poeira voou e rochas voaram por toda parte. Quando a nuvem de poeira se dispersou, 2 olhos vermelhos apareceram da escuridão. Lei Lin. Lei Lin. Lyn. Eu vou te matar. Ele gritou no topo de sua voz. Quando ele não conseguiu localizar sinais de Lei Lin, ele começou a rugir furiosamente. Depois do assobio, ondas de energia azul se espalharam, causando estragos na região. O solo retumbou e pedras rolaram quando a própria terra se separou. Parecia que o Armagedon havia chegado. Tudo o que aconteceu não tinha mais nada a ver com Lei Lin. Depois de escapar a uma distância segura, ele imediatamente mudou de rumo, ordenando o Aiship para limpar todos os traços e marcas em seu corpo. Depois de várias rodadas de purificação, Lei Lin encontrou uma caverna recém-criada. Meu senhor, um raio de luz brilhou no meio da caverna. Uma bela mulher com um corpo esguio e proporcional fez uma reverência. Atrás dela, em pé, Parker e os outros homens. HMM. Parece que você salvou todos eles com sucesso. Bem feito.